1 Tessalonicenses 4, diz assim a palavra do Deus vivo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, quem também vos dá o seu Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus amados, a carta à igreja aos Tessalonicenses, possivelmente escrita entre os anos 50 e 55 depois de Cristo, o apóstolo Paulo trata essa igreja como filhos amados. Ele tem um carinho, uma afeição muito especial pela igreja em Tessalônica. Assim como um pai ama o seu filho, Paulo tem um cuidado apostólico, um zelo apostólico muito interessante. E Lutero chega a dizer que nessa epístola, Paulo escreve com especial amor e com zelo apostólico. Prova disso é que no capítulo 2, na primeira carta, no capítulo 2, verso 7, a parte B, Paulo diz assim, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então havia uma relação de afeto, havia uma relação de estima muito grande pela igreja em Tessalônica. Agora, qual o contexto, irmãos, que a igreja em Tessalônica vivia? No capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, verso 7, Paulo vai dizer que eles foram consolados sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então, o contexto, não só de Paulo, mas também dos irmãos na igreja em Tessalônica, era de um contexto extremamente difícil. Havia pouco tempo que aqueles irmãos haviam abraçado a fé cristã. Não havia tanto tempo de terem aceitado e recebido o evangelho da graça. E a cultura que eles viviam era uma cultura extremamente decaída. Uma cultura greco-romana, onde as práticas de imoralidade sexual eram muito comuns. As práticas de divórcio, assim como no Antigo Testamento existe a lei do divórcio, onde o homem acordava, ou quem sabe mau humor, e dava carta de divórcio à sua mulher, assim como nós estamos vivendo esse tempo das relações líquidas, onde se casa hoje, se separa amanhã, onde as relações familiares e também aí na sociedade são marcadas por muita imoralidade sexual, tanto no meio no qual se chama de sociedade, na qual nós estamos inseridos, como também no meio religioso. Isso é presente. E aí o que Paulo vai dizer para aqueles irmãos da igreja aos Tessalonicenses, no versículo 1, irmãos, finalmente, ele já está caminhando para concluir o seu raciocínio com base naquilo que ele vinha dizendo nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores. Ele diz, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e assim vocês estão fazendo. E ele diz que vocês continuem progredindo, que vocês continuem crescendo, que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que vocês, como disse o profeta Oséias, cresçam e prossigam em conhecer o Senhor. Ele diz no verso 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que esse é um dos versículos que todo pastor gosta, porque Paulo está dizendo aos irmãos em Tessalônica, vocês sabem, vocês estão inteirados
de quantas instruções nós demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Não foram poucas as instruções que Deus deu a você através da sua palavra. Não foram poucos os sermões que você já ouviu acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, baseado nessa carta, Paulo então quer restaurar a relação com os irmãos na igreja em Tessalônica, após a perseguição que ele havia sofrido ali em Tessalônica. Em Atos nós vamos encontrar esse relato também. Então, diante desse contexto tão desafiador que os irmãos em Tessalônica viviam, de práticas de imoralidade sexual imensas e contínuas, nós também somos desafiados por Deus, e a palavra de Deus ela vai nos orientar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você que a vontade de Deus para a sua igreja, a vontade de Deus para a sua noiva, é que a sua noiva fuja da imoralidade sexual. A vontade de Deus para a sua igreja é que nós sejamos santificados. A vontade de Deus para a sua igreja é que nós sejamos separados. Como diz a palavra de Deus, sede santos porque eu sou santo. A vontade de Deus é aquilo que Jesus falou em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o verso 3, o que é que diz? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É o que diz a palavra. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então no verso 3 ele declara firmemente que a vontade de Deus é que vos abstenhais da prostituição. Sabe o que significa se abster da prostituição? Significa fugir da imoralidade sexual. Quando se trata do diabo, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de imoralidade sexual, ela não manda a gente resistir, ela nos ordena a fugir da imoralidade sexual. Que cada um de vocês, de fato, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porque agora o seu corpo é templo do Espírito Santo. Que cada um de vocês possua o seu próprio corpo em santificação, não com desejo de lascívia, como os gentios, como aqueles que são ímpios, que não conhecem a Deus, porque Deus, diz o verso 7, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não chamou você para ser destruído pela imoralidade sexual, mas Deus chamou você para que você seja separado, distinto, livre da impureza, do lixo moral que nós vemos todos os dias, infelizmente, propagado na televisão, na mídia, na internet, em tudo. Fuja da imoralidade sexual. A vontade de Deus para você é essa. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Mas o que significa santificação? O que é ser santo? A W. Tozer diz que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Santidade não tem a ver com exterioridade meramente, embora existam marcas externas de uma vida de santidade, mas se tem uma palavra que pode definir o que é ser santo, significa ser separado, distinto para Deus. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Jesus Cristo disse em Mateus 5, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ser separado da impureza moral para Deus. O desejo de Deus é que você fuja de tudo aquilo que polui a sua mente. O desejo de Deus é que toda lascívia seja tirada do meio do seu corpo. Deus não quer uma noiva impura. Deus não quer uma noiva viciada em pornografia. Deus não quer uma noiva viciada em relação sexual fora do casamento. Deus não quer uma noiva cheia de manchas, mas a sua noiva, o seu corpo,
é puro, é santo, é separado. Deus quer uma noiva imaculada, que Ele santifique. Por isso, não há ninguém que Deus regenere que Ele não santifique. Se alguém foi regenerado por Deus, se alguém nasceu de novo em Cristo, essa pessoa será santificada. De dentro para fora. Essa santificação, ela é o desejo de Deus para as nossas vidas. Em Efésios capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, diz: a imundícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, antes ações de graça, saber, pois isto, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus conhece todos os links que você acessa na internet. Deus sabe o que você vê na televisão. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu marido, você pode enganar os seus pais, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus ninguém engana. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem um dia nós teremos de prestar contas. O que vocês fizeram às escondidas será proclamado dos telhados. Um dia nós prestaremos contas, porque o histórico você pode apagar, o histórico de pesquisa você pode apagar, o histórico de exibição você pode apagar. Agora, diante de um Deus santo, todo pecado oculto é cometido na presença de um Deus que é santo, santo, santo. Fuja da imoralidade sexual. A vontade de Deus é a sua santificação. Não adianta a gente vir e cantar ao Senhor e buscar a sua face. Não adianta nós proclamarmos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, se a nossa vida, se o nosso coração está marcado por lascívia. Às vezes, mulher pode estar até bem vestida, mas o olhar pode ser lascivo. Outras vezes não. E muitas vezes, irmãos, lamentavelmente, em nossas igrejas, ao longo da história, por causa de um falso moralismo, de uma moralidade que não tem a ver com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, muitas irmãs nossas foram expulsas da igreja por estarem grávidas, por terem relações fora do casamento. E, infelizmente, ao invés de agirmos com compaixão, com misericórdia, expulsamos. Mas muitos homens, em suas taras mentais, em suas fantasias sexuais, não podem ser expulsos porque não ficam grávidos, a barriga dele não aparece, e aí ele não é expulso. Mas Deus conhece o íntimo do nosso coração, Ele sabe aquilo que se passa em nosso pensamento. Jó disse: fiz um acordo de não olhar com cobiça para as moças. O que é que a gente alimenta? A gente precisa, como homens, tratar as nossas esposas, mas sobretudo aqueles que ainda vão namorar, precisamos tratá-las como gostaríamos que nossas irmãs fossem tratadas, como gostaríamos que nossas mães fossem tratadas. Imoralidade sexual mata. Imoralidade sexual destrói a comunhão com Deus. Imoralidade sexual te faz perder a presença de Deus na sua vida. Imoralidade sexual destrói relacionamentos. Imoralidade sexual lhe torna mais rancoroso, estúpido, insensível à voz e à ação do Espírito Santo. Isso é muito sério. Jesus Cristo disse: ouvistes o que foi dito, não adulterarás.
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar com ela, já cometeu adultério em seu coração. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, se o teu olho direito faz errar, arranca-o, tira. É melhor você entrar com um olho só, do que tendo os dois ser lançados no fogo do inferno. Se a tua mão direita te faz errar, arranca. É melhor entrar com a mão só, do que ter as duas ser lançadas no fogo do inferno. Ou você mata o pecado vai matar você. Ou a oração vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da vida de oração. Segundo lugar, a vontade de Deus, em primeiro lugar, é a nossa santificação. E a vontade de Deus também é a santificação do outro. Veja o que diz no verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ou melhor, quem diz isso é Paulo em Efésios. Mas olha o que diz o verso 6. Me perdoem. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O que é defraudar o irmão? O que é defraudar o outro? Sabe? Ficar com 3, ficar com 4. Ser o maior pegador da escola. Ser alguém que, de fato, não consegue guardar o olhar e o coração e fazer isso como se fosse a coisa mais comum do mundo. Ninguém prejudique a seu irmão, porque o Senhor vai castigar essas práticas. O Senhor castigará essas práticas. Se aproveitar do corpo do outro, usar com interesses. Conta-se que certa vez um rapaz chegou para um pastor e disse: pastor, eu queria dizer ao senhor que eu engravidei fulana, ela está com 5 meses, e eu queria dizer ao senhor que eu não quero mais manter um relacionamento com ela. E eu estou comunicando ao senhor porque eu quero a sua aprovação. E o Senhor sabe, apesar do meu pecado, isso é entre eu e Deus. Eu tenho muito cuidado, fico muito preocupado com essa expressão, entre eu e Deus. E o pastor disse assim para ele: mas você conversou com ela? Ah, eu não gostei, eu deixei de gostar de uma hora para outra. E o pastor disse para ele: não é entre você e Deus, mas é entre você, ela e essa criança que é seu filho, que ela carrega no ventre. Não é entre você e Deus somente, não. E aqui vai um exemplo de que nessas questões não é somente eu e Deus. Eu queria que você abrisse em 2 Samuel, capítulo 11. Conta-nos a história do homem segundo o coração de Deus, Davi. E como Davi usou de esperteza, de astúcia, como Davi tornou-se um monstro pela imoralidade sexual. E o alerta da palavra de Deus para você é: quem pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia diz no verso 1, que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, que destituíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. É interessante que enquanto está no ativismo, na guerra, Davi não cai. Quando está peleando contra os seus inimigos, contra os filisteus, quando está peleando contra os amalequitas, contra os seus adversários, ele não cai. Enquanto está no ativismo, ele não cai, mas sozinho ele cai. Na solidão ele cai. E aqui revela o vício pelo que faço. Eu me mantenho santo, eu me mantenho comprometido, enquanto para Deus eu fizer alguma coisa.
Quando na verdade para Deus vale mais o que eu sou do que aquilo que eu faço. E Deus precisa primeiro trabalhar em mim para depois trabalhar através de mim. E eu preciso ter humildade para reconhecer que Deus trabalha apesar de mim. É o ativismo. Se não me der um cargo, eu não sou nada. Se não me der um cargo, eu não sirvo. Eu sou pregador. Se eu tiver agenda, eu tenho vida de oração. Se eu não tiver agenda, eu não tenho vida de oração. Se eu não tenho agenda, eu não vou ler a Bíblia. Se eu tiver agenda, eu vou ler a Bíblia. Se eu tiver alguma responsabilidade, eu estarei em comunhão com Deus durante a semana. Se eu não tiver, eu não estarei em comunhão com Deus durante a semana. Esse é o tipo de pecado que Davi caiu, do ativismo, da ociosidade também. E entre esses extremos, irmãos, é o tipo de gente que lê a Bíblia não para se alimentar, mas para ler, para corrigir, para dar lição de moral nos outros. Se deixar de fazer, ele deixa de ser. É o vício pelo ativismo, é o vício pelo que faço. Enquanto no calor da guerra, ele está ali envolvido, mas enquanto só, ele cai. E ele envia mensagens para justificar o seu pecado. E é o que eu quero também chamar a sua atenção nessa noite. A primeira mensagem da desgraça que Davi praticou contra Betseba, e Betseba também conivente com o seu pecado. Embora Davi fosse o rei, numa cultura machista, quando o rei chama tem que obedecer. Betseba pecou também, mas o maior culpado dessa história toda foi Davi. A primeira mensagem que Davi envia para cobertar o seu pecado, versículo 3, Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Davi então manda uma mensagem para saber quem era aquela mulher que ele viu passeando no terraço, tomando banho. Essa mulher era muito formosa. E aí a Bíblia diz que os servos dizem Davi, ela é Betseba, filha de Eliã. E tem uma questão, ela é casada, Davi. A segunda mensagem que Davi envia para justificar o seu pecado é que ele então envia mensageiros e dizem, tragam ela. Ela veio, ele se deitou com ela e ele se purifica. Ele então é contaminado pela sua própria imundície e Betseba volta para casa. A terceira mensagem que Davi envia para justificar a sua lascívia está no verso 6. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe então enviou Urias a Davi. Davi então diz, olha, essa mulher está grávida. Os servos avisam Davi, a mulher que você se deitou agora está grávida. E Davi então, para cobertar o seu pecado, chama Urias, que era um dos seus 30 homens mais valentes, e diz, manda chamar Urias, porque eu quero cobertar o meu pecado. Por que ele mandou chamar Urias, irmãos? Ele mandou chamar Urias para que Urias se deitasse com Betseba, tivesse relações sexuais com ela, e quando a barriga de Betseba fosse crescendo, Urias pensasse que o filho fosse dele. Urias então vem, ele manda uma quarta mensagem. Só que Urias, como um homem valente, guerreiro, Urias disse o seguinte, olha, eu não vou dormir em casa porque os soldados estão dormindo ao relento. Eu não vou dormir com a minha mulher porque eu não me considero digno. Urias não se deita com Betseba. Davi então no versículo 14 escreve uma carta e manda uma mensagem para Joabe, e manda pela mão de Urias, e diz, Joabe, coloque Urias na frente de guerra, coloque Urias na frente da batalha, onde o combate é mais pesado, para que ele seja ferido, para que ele morra, porque ele viu Urias não se deitou com a sua mulher, preferiu ficar na porta da cidade. Eu não vou conseguir acobertar o meu pecado, todo mundo vai saber, e eu preciso então apagar a vida de Urias, eu preciso acobertar aquilo que eu fiz. A quinta mensagem está no verso 25. Quando Urias morre, Davi então tenta animar a Joabe. E ele diz ao servo para dizer a Joabe, ao mensageiro, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. E tu anima a Joabe. Então Davi diz, olha, a espada devora mesmo, a espada mata. Depois de ter pego a mulher do camarada, depois de ter colocado o camarada na frente de guerra, ele então entende isso é entre eu e Deus, e pronto. Versículo 27. Passado o luto pela morte de Urias, Davi manda buscar Betseba e a traz para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém,
Isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Ele manda 5 mensagens para cobertar a sua lascívia. Ele gostava de mandar mensagem, né? WhatsApp, Direct, Facebook, Instagram. E cabra que gostava de mandar mensagem era Davi, né? Só que a 6ª mensagem, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã vem diante da presença do rei e diz: eu tenho uma mensagem. Você mandou 5. Você mandou uma mensagem para Betseba e arrastou para a sua própria iniquidade, a cobiçando no seu coração. Você mandou uma mensagem para Joabe para cobertar o seu pecado. Você mandou uma mensagem para os mensageiros para cobertar o seu pecado. Mas eu tenho uma mensagem, rei Davi. Agora senta, cala-te e escuta o que eu vou te dizer, porque uma só mensagem de Deus basta. Apenas uma mensagem de Deus basta. Agora escuta, Davi, porque agora essa mensagem não é para você que manda, Davi. Essa mensagem, Davi, é o Senhor que manda dizer a você. E nessa mensagem, aquilo que nós lemos em 1 Tessalonicenses, de que o Senhor castigará essas práticas, de quem prejudica e defrauda o seu próximo. Natã então começa a contar a história. Um homem rico tinha muito gado, muita ovelha. E o outro homem pobre só tinha uma cordeirinha que comprara e criá-la. Esse homem pobre cuidou dessa cordeirinha, alimentou-a, tratou-a com afeto. Ela dormia nos seus braços. Ele a tinha como filha, como alguém muito especial para ele. E até que veio um viajante ao homem rico. E o homem rico não quis tomar das suas muitas ovelhas para dar de comer ao viajante. E então o homem rico tomou a única cordeirinha que o pobre tinha para dar de comer ao viajante. E quando esse homem rico toma essa ovelhinha do pobre, imagine como esse homem ficou. Então Davi, sentado no trono, o hipócrita religioso que mora em nós, ele diz: tão certo como vive o Senhor, esse homem é digno de morte. Tem que morrer o miserável que faz uma coisa dessa. Merece a morte, a condenação. E Natã vira para ele, sendo boca de Deus, e diz: esse homem é você, Davi. Eu te ungi como rei. Eu coloquei você sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor. Eu te dei mulheres e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, Davi, eu teria te dado muito mais. Homem rico, Davi, é você. Homem pobre é Urias, cordeirinha, a esposa de Urias, Betseba. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Você feriu Urias e tomou a sua mulher. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo. E isso se cumpre cabalmente quando a geração de Davi, os seus filhos, seu filho Absalão, mata o seu filho Aminon, que havia estuprado a sua filha Tamar. À tua própria vista eu darei as tuas mulheres a teu próximo. Absalão tem relações sexuais à vista de todo Israel com as mulheres de Davi. A palavra vem. Talvez seja você. Talvez você seja esse Davi aqui nessa noite, que alimenta na mente aquilo que Deus detesta e abomina. E então Davi manda uma 7ª mensagem. E nessa 7ª mensagem, segundo Samuel 12, verso 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor.
E Davi então diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me e purifica-me do meu pecado. Davi então ora, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei que contra ti, somente contra ti eu pequei, e eu fiz o que aos teus olhos parece mal. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Purifica-me e ficarei puro, lava-me, e mais alvo do que a neve eu serei. Saul perde o espírito e continua reinando. Davi diz: Senhor, Davi teme perder a presença de Deus, ele teme perder o Espírito Santo por causa da imoralidade sexual. E ele diz: Senhor, não faz isso comigo, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito, não faz isso com a minha vida. Sobre Davi, é um dos homens que a Bíblia mais revela pecado, mas é um dos homens que a Bíblia mais revela oração de Davi, oração de Davi, oração de Davi, oração de Davi. Os salmos estão repletos disso, de súplicas a Deus por misericórdia. A sétima mensagem, a mensagem de Davi a Deus. Essa mensagem de Davi a Deus, Davi tinha consciência de que ele não mandou essa mensagem a alguém que obedece a ele, mas a alguém que manda nele. Ele não mandou essa mensagem a alguém que ele observe, que ele cobiça e ele vigia, não. Mas ele manda essa mensagem a quem conhece o profundo e escondido, a quem conhece o íntimo do nosso coração, a quem ele pode dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece as minhas inquietações, prova-me. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Ele manda essa mensagem ao único que pode levantá-lo, o único que pode restaurá-lo, o único que pode não retirar o espírito dele. E aí Natan então diz a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Deus perdoa você. Deus perdoa a sua iniquidade. Perdoa o seu pecado. Deus perdoa a lascívia. Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Não brinque com o pecado. O pecado não está brincando com você. Cuidado com aquilo que você alimenta. Cuidado, como diz uma canção de criança, cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha o que fala, cuidado ouvidos o que ouve, porque Papai do céu está olhando para você. Cuidado, o Senhor vai castigar essas práticas. Deus perdoa você. Deus se compadece de você. E peça a Ele nojo por esse pecado, nojo pela lascívia, nojo pela imoralidade sexual. Deus criou o sexo seguro e o denominou de casamento. Talvez você diga: pastor, mas eu sou casado, eu nunca penso isso. Eu nunca pratiquei esse tipo de coisa. Mas cuidado com muita coisa que a gente às vezes tem adulterado. Cuidado com as cordeirinhas que nós temos destruído. Cuidado com todas as coisas. Um pecado só é suficiente para incendiar o inferno todo. Só uma iniquidade. Um
Então guarda os olhos. Pede a Deus assim como Davi: Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele vai perdoar você. Ele vai restaurar a sua vida. E Ele pode mudar a sua história. E a comunhão perdida pode ser restaurada. Ou o pecado vai afastar você da palavra de Deus, ou a palavra de Deus vai afastar você do pecado. Ou a vida de oração vai afastar você do pecado, ou o pecado vai te afastar da vida de oração. Não há meio termo. Deus não quer que você destrua a sua vida. Deus deseja que você seja santificado pela sua palavra. Pastor, eu posso impedir um passarinho de passar pela minha cabeça? Às vezes não, nem sempre. Mas você pode impedir que ele faça ninho. Paulo diz em Filipenses 4, quanto ao mais, irmãos, tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, isso ocupe o vosso pensamento. Alimente a sua mente com a palavra de Deus. Alimente sua mente com o que é bom. Alimente a sua mente com aquilo que edifica. E não deixe, não troque a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Não troque o que você, meus caros jovens, não troquem o que vocês mais querem na vida por aquilo que vocês mais querem no momento. Não troquem aquilo que vocês mais querem na vida por um momento. Momentos passam. Se imagine o estrago que Davi não causou na vida dessa mulher chamada Betseba. Imagine o estrago. Imagine quando ele caiu em si, quando ele diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele se arrependeu. As consequências ficaram, mas Deus o perdoou. E Deus pode perdoar você. Eu sei que Deus falou no seu coração aqui nessa noite. A minha oração é que você fuja de toda aparência de mal. É que você seja santificado pela palavra. Não para arrotar isso para ninguém, mas para ser mais semelhante a Jesus. Quanto mais santo alguém se percebe, mais pecador, quanto mais pecador alguém se percebe, mais santificado pela palavra pode ser. Santificação vai produzir humildade. Santificação produz quebrantamento. Charles Spurgeon diz que a santificação não é o caminho para Cristo. A santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Você não tem forças de lutar por si só, não. Você não tem forças para, no ambiente de trabalho, na escola, na sociedade, rejeitar coisas que Deus abomina, não. Mas você só pode rejeitar essas coisas pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. É pela dependência constante, total e suficiente do Espírito Santo de Deus, andando em espírito, sendo transformado pela palavra de Deus, se alimentando com a palavra de Deus. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos ímpios. Mas tem um detalhe no Salmo 1 que eu acho fantástico. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. As pessoas da nossa casa precisam ver, irmãos, a gente de joelhos. Volta para o joelho. O homem segundo o coração de Deus, rei, a quem Deus usou. Quando Natã repreende ele como rei, poderia matar Natã instantaneamente e dizer: tira esse profeta louco daqui, mata ele. Mas ele é humilde, ele é quebrantado. Ele diz: eu pequei,
Ele rasga as roupas, rasga as vestes. Ele se derrama na presença de Deus. Tem quanto tempo que a gente não faz isso? Quanto tempo não chega alguém na nossa casa para dizer, tu está chorando, é o quê? Não, é porque Deus está aqui falando comigo. O coração está sendo rasgado, está sendo quebrantado por Ele. Eu estou aqui confessando pecados, tem pecado que eu estou lutando, iniquidade que eu estou lutando contra. E Deus sabe os nossos pecados, quais são. Mas a gente tem que voltar aos joelhos dobrados, a orar e dizer, Deus, me quebranta, me limpa, me purifica, tem misericórdia de mim, lava-me, me perdoa. E a palavra para a gente é, Deus também perdoará o seu pecado. Na cruz Ele pagará com o sangue dele, para que a sua vida não seja destruída, para que você não seja lesado. O pecado lesa o entendimento da gente, lesa, endurece o coração. Mas o que quebranta a gente e santifica a gente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Chega em casa hoje, entra no quarto, fecha a porta, bota o joelho no chão. Abre no Salmo 51 e diz, Deus, me perdoa pelos Urias que eu tenho matado dentro de mim. Me perdoa pelas Betsebas que eu tenho destruído com as minhas mãos, com a minha mente, com o meu coração, com a minha boca. Me perdoa, Senhor. Rasga o coração. Spurgeon dizia, evite o evangelho de açúcar. Tem muito pastor bonzinho no nosso tempo, sabia? Politicamente correto. Terapeutas. Gurus. Pregadores de autoajuda. Eu aprendi com o pastor Richard Baxter que você apenas finge amar o seu povo se como pastor você não confronta os seus pecados. Eu não quero fingir amar vocês. Meu desejo é que a sua fé transforme o seu lar. Meu desejo é que seu casamento seja fortalecido. Meu desejo é que a sua relação com seus irmãos melhore, a relação com seus pais melhore, com seus filhos melhore. Esse é o meu desejo, é recuperar você, como Davi compreendeu que só Deus pode levantá-lo, só Deus pode levantar você. E Deus deseja lhe tirar do pó, Deus deseja lhe tirar da cegueira espiritual. Ele deseja fazer alguns assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele deseja restaurar a sua vida, restaurar o seu ser. Mas para isso você precisa descer como Davi desceu. Você precisa se humilhar como Davi se humilhou. Você precisa ser quebrantado como Davi foi quebrantado. Você precisa abandonar essas práticas que você sabe que Deus não se agrada. Não precisa ter pecado de estimação, isso vai matar você. Você precisa investir tempo dizendo, ó Deus, me transforma naquilo que o Senhor deseja que eu seja, ó Deus. Porque mais importante na vida, eu termino com isso, não é o que você faz. Mais importante na vida é quem você se torna.
de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Disse Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus restaure a sua vida para a glória de Deus. A graça resgatou o miserável.